Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua benevolência, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui mais uma vez reunidos pela graça dele, pela benevolência dele, que permite que nós sejamos atraídos às coisas concernentes à palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar o entendimento e a capacitação. Oremos. Senhor, Tu és bendito, Tu és amado, Tu és glorioso e santo. O Senhor, Pai querido, nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor, Pai querido, nos chama. O Senhor nos convence para que nós possamos, Pai querido, ser atraídos a Ti. Estamos nesta noite, mais uma vez, buscando do Senhor a instrução. Que nós possamos, Pai querido, ter os nossos espíritos abertos para ouvir a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o orgulho de Samaria. Orgulho é uma palavra interessante. Orgulho, definição de orgulho, conceito exagerado de alguém que alguém tem de si próprio. Quando você acha que você é bom demais, quando você acha que você merece demais, você é orgulhoso. Pessoas que são vaidosas em excesso, soberbas, altivas. Satanás é o rei do orgulho. Falei Satanás, o povo já... o bodão, o cachorro, entendeu? Satanás é o rei do orgulho. Ele é falado, ele é citado como o querubim da guarda ungido. Ele andava no meio das pedras afogueadas e ele olha para a figura de Deus e ele começa a achar que ele é tão bom quanto Deus. E Deus, de olho naquilo, porque ele é soberano, ele se achou digno de sentar-se no trono de Deus. O julgamento dele foi rápido, mas o dano foi grande. 1/3 dos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões de anjos, de seres celestiais que conviviam diariamente na presença de Deus, falando santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. 1/3 deles são lançados fora. Apocalipse diz que tem uma parcela desses demônios, que são os anjos caídos, que eles estão presos em regiões inferiores, que seria o pretenso inferno, para que o mal ele não fosse tão ruim como já é hoje. Pastor, eu nunca vou querer algo como isso, querer sentar no trono de Deus. Você faz isso todos os dias. Toda vez que você é sabedor de uma coisa, de uma instrução do Senhor, consciente, entendedor, não é algo que alguém falou e você passou batido. Você sabe que aquilo é daquela maneira. E você decide pela sua vontade. Você age igualzinho Satanás. Você quer sentar no trono de Deus. Você quer fazer com que a sua decisão ela seja superior à do Altíssimo. Isso é ter o espírito do anticristo. Muitas vezes nós agimos desta maneira. Samaria seguiu o caminho do diabo e teve como destino a destruição. Como você pode ou deve proceder hoje? Isso é uma coisa que você tem que pensar sempre, a cada decisão. Filipe, se não me engano, falou sobre isso. A cada decisão que você tem que tomar, você tem que ir aos pés da cruz. Mas não vai dar tempo. É urgente. Se é urgente o suficiente para não dar tempo de você buscar Deus, descarta, não é tão importante assim. Essa decisão ela pode determinar todo o curso da sua vida, seja ela terrena, seja ela eterna. A palavra de hoje, falei até para a Rosângela, estava até desacostumado disso, entendeu? Amós capítulo 7, ele fala sobre amor e compaixão. Ele não fala sobre paulada, nem peia, tanto que a palavra de hoje tem como título compaixão. Em vez de fogo, em vez de praga, em vez de destruição. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7. Se você
ama a Deus. Se você não é aleijado, fique em pé em reverência à palavra de Deus, não em reverência a mim, que eu não mereço reverência nenhuma. Amós capítulo 7. Assim diz a palavra de Deus. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos, ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, a visão que Amós está tendo, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, Tu és louvado, adorado e bendito, a Tua palavra lida. É uma palavra que atravessa séculos, épocas, eras, milênios e nos alcança nesta noite. Precisamos da Tua instrução, precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor fale conosco. Por isso, Pai, quero colocar o nosso espírito pedindo a Ti que o Teu Espírito nos instrua, que nós tenhamos um espírito ensinável, que nós possamos, Pai, que ir ouvir a Tua santa voz. Para isso, peço a Ti, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade e que eu venha falar apenas aquilo que procede do Teu altar, para ser uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Compaixão em vez de praga. O profeta Amós, ele vem no capítulo 1, falando do juízo das nações. Capítulo 2 também. Capítulo 3 ele introduz falando sobre o juízo das tribos de Judá, as duas tribos do sul. E mostra um povo de Israel totalmente dono de si, dominando a sua terra, com um poder bélico enorme, próspero. E Amós chega com essa palavra de destruição no capítulo 3, finalzinho do 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, falando ou você se arrepende ou vai ter destruição. Nas duas primeiras visões, que vai de Amós capítulo 7, 1 até 7, 6, que é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite, Deus revela que pretende lançar sobre a lavoura, primeiramente do país, uma profunda praga de gafanhotos. E na sequência, um fogo consumidor. Cada visão retrata o profeta no papel de intercessor que pede perdão e misericórdia. Ele está vendo aquele povo com o coração duro e ele está pedindo para que Deus não traga aquela destruição, porque vai acabar com todo mundo. Josué, no final do seu livro, ele intima aquelas pessoas a serem convertidas ao Senhor e fala: vocês vão seguir os caminhos do Senhor? Eles falam: claro que vamos. E Josué fala: vão nada, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que Jó, ele era um homem íntegro, e ele toda madrugada, se não toda, muitas vezes por mês ou por semana, ele fazia sacrifícios de animais em prol de possíveis pecados dos seus filhos. Ele olhava para aqueles filhos dele, que enquanto estavam debaixo do seu olho, do seu olhar, estavam sendo cuidados e zelados, mas quando saíam do olhar dele, eles não podiam fazer nada. Então, se eles pecassem, ele já tinha feito o sacrifício. Amós, ele está olhando para o povo de Israel, olhando para mim e para você na mesma situação. Pessoas que ouvem, pessoas que entendem o que está sendo falado. Nós temos aqui pessoas de todos os níveis culturais e de escolaridade, e nós entendemos o que está sendo falado, mas mesmo assim a gente não coloca em prática. Quando o pecado vem, a gente falou isso pela manhã, o pecado vem e nós decidimos pecar,
Porque nós achamos que é mais gostoso você pecar e depois lidar com a consequência do que realmente viver. Amós é tocado com profunda empatia por Israel e fala em favor daqueles que serão castigados. Seu encontro pessoal traz uma dimensão mais profunda à importância da palavra de Deus e seu potencial de agir em relação ao plano de Deus para Israel. Amós, ele fala daqueles homens da palavra, mas também clama a Deus por misericórdia. A essa altura não é feita nenhuma acusação. O capítulo 7 não tem acusação. Já foi feita no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele povo está ouvindo. A gente não consegue dimensionar se foi um dia, se foi um mês, se foi um ano que Amós está ali falando, mas as pessoas sabem do que elas são culpadas. A nação envolvida só pode ser percebida pela oração do profeta. A misericórdia e a compaixão do Senhor são abundantes e removem rapidamente a ameaça mostrada. É exatamente isso que o profeta espera, que Deus ele volte atrás naquele juízo de destruição. A repetição de uma segunda visão, o fogo, parecida em mais tarde de outras 3 visões que vão ocorrer na frente no livro de Amós, mostra que esse julgamento ele pode sim ser adiado, mas que vai haver uma ação de Deus. Deus ele vai passar. Ele vai julgar aquelas pessoas. Qual vai ser o julgamento? Qual que vai ser a decisão? Depende deles. Os 3 primeiros versículos que nós vamos meditar é Amós capítulo 7, verso 1, 2 e 3, que eu vou ler novamente, pode ficar sentado, que diz assim: Isto me fez ver o Senhor Deus. Dom de visão. É algo que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento. Você começa a olhar como eu olho ali o Nicolas com o Joaquim e não o Miguel. Miguel está lá em Goiânia, entendeu? E aí eu olho para ele da mesma maneira que eu estou vendo a cena clara dele lá sacudindo e balançando já ia falar Miguel de novo, o Joaquim, entendeu? O Joaquim, ele consegue ver coisas do futuro. É como se você estivesse vendo um filme, é isso que Amós está vendo. E eis que ele, Deus, formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Então nós vemos aqui 2 momentos. As ceifas do rei, ou seja, a primeira colheita, as primícias. Aquelas ceifas foram feitas e o rei estava muito bem alimentado. O seu castelo estava alimentado. É algo que nós temos falado sobre a condição da prosperidade dos ricos em detrimento do sofrimento dos pobres. Depois de ter isso, ele fala: tendo eles comido de toda a erva da terra, os gafanhotos, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Os pobres, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá, disse o Senhor. A primeira visão que nós vemos dentro desse versículo são gafanhotos. O profeta recebeu uma revelação de Deus, o Senhor, que é a autoridade divina por trás dessa nova mensagem, algo que nós temos visto em Amós. Versículo após versículo, Amós ele fala: quem está falando é Deus, não é o pastor Paulo. Se fosse eu falando, é Deus falando. Uma nova iniciativa divina e não os desejos do próprio profeta é responsável por aquilo que o profeta viu. Ele começa a mostrar para aquele profeta o que iria acontecer com aquele povo no decorrer dessa dureza de coração e falta de arrependimento. O meio usado para a revelação foi uma visão contendo tanto imagens como palavras. É uma ação por todo o Antigo Testamento e uma ação em especial dentro dos evangelhos. Para que você entenda, ele traz imagens, ele traz figuras, ele não traz só palavras. Então ele traz um contexto que era comum no Antigo Testamento, naquela região, que era a invasão de gafanhotos. No livro de Joel, aparece a figura dos gafanhotos comendo, cortando, se alimentando de toda a colheita. Era algo normal. Nós vivemos isso há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Uma nuvem de gafanhotos estava na divisa, se não me engano, da Argentina, para invadir para a região do Brasil, e eram milhões de gafanhotos, e se ele baixasse dentro da colheita ali de arroz da região sul, ia ter um desabastecimento geral. Então era algo comum, e Amós traz exatamente a visão desses gafanhotos. Amós compreendeu o que viu e agiu de acordo com o papel coerente de um papel de profeta, alertar as pessoas do que está acontecendo.
O que eu faço todos os dias, que eu estou diante de vocês, é fazer o quê? Trazer um alerta para você. Se liga, o que está acontecendo. Falamos hoje pela manhã da condição da guerra da Rússia, do que pode acontecer. Falamos um pouco sobre a condição sociopolítica do nosso Brasil. A visita do presidente da China para cá e ele ficar mais do que todos os presidentes, ele está lá batendo um papo com o Lula, tem história acontecendo. Hoje de manhã eu estava lá em casa, e a gente começou a reparar um monte de avião passando no Guará. Guará não é rota. E a gente começou a questionar o que está acontecendo. Então a gente vê que o cenário mundial ele está movendo e muitas vezes você continua achando que você vai abrir uma nova loja de flor, vai comprar um novo caminhão, que você vai abrir sua academia, você vai casar, vai ter um outro filho e já está tudo certo. E pode ser que isso não venha acontecer. Qual é o plano B para essas situações que podem acontecer? Você está sendo alertado. O profeta está fazendo a mesma coisa com aqueles homens e mulheres. Na visão, Amós viu Deus envolvido no processo de formar, criar gafanhotos. Da mesma maneira que Amós 4,13, ele criou e formou as montanhas. O problema está sendo criado não é pelo diabo, é pelo Deus. Ele está gerando gafanhotos, para que os gafanhotos comam a colheita de Israel. E aquele povo seja destruído e passe fome e morra. Os gafanhotos também foram usados como castigo quando Deus repreendeu Israel, em Amós capítulo 4, verso 9. Em ambos os casos, as nuvens de gafanhoto tinham a intenção de devorar toda e qualquer planta viva e verde. Em Amós capítulo 3, se não me engano, ele vem falando sobre o gafanhoto cortador, em que ele come uma parte da vegetação. Depois ele vem lá, o gafanhoto migrador, come mais um pouco. Depois vem o gafanhoto devorador e chega o destruidor que come até o talo, fica só o tronco e mais nada. E ele vem falando dessa condição desse gafanhoto, desse povo que já conhece a história de Joel. A ocasião dessa praga é significativa, pois ela fala de uma região, de um tempo entre março e abril, em que os pastos e lavouras de grãos estavam começando a crescer. E ele fala da condição serôdia. Serôdia tem a ver com o novo. Já tinha sido feita a primeira ceifa, que era a ceifa do rei, que era a primeira coisa, a coisa melhor que tinha. E aí vinha a segunda ceifa. Era aquela coisa que aquele povo que tinha fome, quando via as ervas crescerem, o milho dando a espiga, a oliveira dando oliva, ele falou assim, nós vamos ter alimento por todo esse ano. E aí o profeta está falando que o gafanhoto ele vai pegar exatamente nesse momento. Se os gafanhotos tivessem aparecido mais cedo, as lavouras plantadas mais tarde não tinham nem aparecido. Assim, todas as lavouras de um ano inteiro estavam ameaçadas. O rei e o seu exército, tranquilo. Sempre o rico, ele guarda. Ou ele extorque daquele que não tem, ou tem pouco, para que ele monte os celeiros dele. Então sempre aconteceu isso. Então o rei não estava preocupado. Mas Amós estava preocupado com aquelas pessoas. Quando ele faz o clamor, ele não está clamando pelo rei nem pelo exército. Ele está clamando por aqueles que sofrem. O rei e seu exército estão bem supridos, mas que o agricultor comum não deve ter quase nada, pois os pequenos lavradores e camponeses iriam ficar numa situação de desespero. A situação descrita em Amós 7:1 determina a trama, porém até aqui não ocorreu nenhuma ação destrutiva, apenas a visão do profeta. A essa altura o profeta vê o perigo que Israel corre e ele clama, misericórdia. Misericórdia, nós já falamos, é Deus não impor a consequência dos seus atos sobre a sua vida. Não é graça, é misericórdia. Muitos de nós temos vivido na misericórdia do Senhor. Nós sabemos o que devemos fazer, entendemos, Deus nos deu lucidez para isso, nós decidimos agir de uma maneira errada, e aí o profeta ele fala misericórdia. Muitos de vocês vivem muitas vezes apenas na misericórdia, sabendo o que está acontecendo e continua caminhando no mesmo caminho. Parece que você foi colocado em cima de um trilho de trem, em que só vai sair daquele trilho quando o trem descarrilhar mesmo, que é o que o profeta está falando. Será que vai ser necessário Deus descarrilhar o seu trem para você sentir o processo de destruição?
Amós, em capítulo 7, parte 2, versículo 2, ele clama por misericórdia. Clama ao Senhor para que aquele que deu origem e criou os gafanhotos, ele elimine-os das lavouras de Israel. Quando nós lembramos do livro de Gênesis, lá no Egito, ele solta aquelas pragas de gafanhoto e os gafanhotos começam a acabar com a vegetação do Egito. E aí o profeta vai lá, Moisés, ele vai e clama, Deus manda um vento oriental, e aquele vento pega aqueles gafanhotos e joga tudo no mar, morre tudo de uma vez. O que Amós está falando é, Deus, faz de novo. Ou melhor, nem deixa que esses gafanhotos cheguem. Não se trata de uma discussão para que Deus age em função da aliança ou dos direitos de Israel, porque já foi provado que aqueles homens são pecadores. Não dá para falar assim, ó, cuida do André, cuida do Carlos, entendeu? Porque eles são dignos. Não tem mais o que fazer. E Deus fala, eu vou destruir. E o profeta, ele vai e fala assim, não olha para os pecados do Carlos, não. Não olha pelos pecados do Gabriel, não. Não olha para ele, não, pela medida dele, da fidelidade dele, não. Porque se o Senhor for fazer isso, o Senhor vai acabar com todo mundo. Tem misericórdia, Senhor. A oração do profeta é um lamento e um pedido por misericórdia. Os lamentos muitas vezes contêm as perguntas, por quanto tempo? Em Apocalipse aparece, por quanto tempo isso vai continuar acontecendo? Por quanto tempo Deus vai permitir que pessoas sofram? Por quanto tempo Deus vai permitir que a guerra lá na Rússia continue? Que a guerra de Israel continue? Quando estávamos no meio da Covid, por quanto tempo Deus só vai permitir que essa Covid continue? E eram questões que nós fazíamos como se nós estivéssemos lamentando diante de Deus como estávamos vivendo. Cada pergunta expõe a profundidade da empatia e da identificação com aqueles que se encontram em estado miserável. Essa semana a gente estava na reunião de oração, que você não participou porque você estava ocupado, claro, entendeu? E aí uma moça que participa com a gente às vezes, ela me chamou no particular e falou assim, pastor, por que a gente não ora um pelos outros? Falei, porque não é hora disso. Aqui nós estamos orando pelos que não têm voz, por aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que não têm por quem clame por eles. Nós já temos a obrigação de orarmos um pelos outros, mas essas pessoas, elas são esquecidas. Moradores de rua, órfãos, viúvas, pessoas presidiárias e tantas pessoas ao redor do mundo que estão perdidas sem ninguém para orar por elas. É por esse que a gente tem que orar. Esse é o momento da gente orar. Moisés era alguém que intercedia com intensidade numa situação como que Amós está fazendo. A maioria dos salmos de lamento e orações proféticas de intercessão simplesmente dependem da misericórdia e perdão de Deus. Salmos 25:11, abre aí por gentileza. Salmos 25:11. Salmos 25:11 diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ele não está pedindo pelos seus bons feitos, ele não está pedindo porque ele vai se tornar o próximo rei de Israel. Ele está olhando para Deus e fala, Deus, me perdoa. Porém, o perdão normalmente está associado a uma atitude de arrependimento. Então, como que você, dentro do nosso âmbito terreno, nós podemos pensar em você perdoar alguém que não se arrependeu antes? Dentro do conceito humano, é isso que nós esperamos. Eu só vou perdoar a Aisla quando ela vier a mim e falar, pastor, me perdoa porque eu fiz aquilo. E Deus fala que não funciona dessa maneira. Ele não espera que você se arrependa para Ele perdoar. Tanto que a nossa salvação, ela não é condicionada ao nosso arrependimento. Se fosse, não ia ter ninguém nas regiões celestiais para habitar com Cristo. As casas iam ficar vazias, porque o nosso coração, ele é mau, é algo ruim. A Vanessa está entrando agora no nosso convívio e algumas frases que a gente vai começar a falar, talvez gerem algum tipo de espanto. Quando eles chegaram, o Moisés olhou para mim e disse, desculpa pelo atraso. Aí eu olhei para ela e falei assim, culpa de quem? E ela falou assim, um pouquinho de cada um. A culpa é de quem? Nós somos ruins.
Nós somos maus. Nós não podemos estabelecer de comparação eu com você. A gente tem que preparar a nossa comparação de nós com Cristo. E diante dessa comparação, sempre nós somos ruins, sempre nós somos maus, nós não prestamos. O perdão normalmente está associado a uma atitude anterior de arrependimento. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mesmo que eu seja pecador, Ele continua me perdoando. O resultado daquela intercessão é a suspensão do castigo, que era exigido por causa de um ato pecaminoso. Há uma lei que tem que ser cumprida. Há algumas esferas judiciais que têm um tipo de poder e autoridade para revogar certa coisa. Então, se você está num tribunal de primeira instância e você for para um tribunal de segunda instância e lá o seu caso for julgado e você for declarado inocente, a decisão do primeira instância de condenar ela é eliminada. É o que Deus está falando aqui, através de Amós. Há uma lei, há uma determinação. O único que pode revogar isso é o próprio Deus. Tendo em vista que não há registro algum de arrependimento em outras partes do livro de Amós, é impossível supor que Israel se arrependeu ou irá se arrepender. Amós está pedindo a Deus que perdoe e tolere os pecados de Israel, sem que o povo tenha se arrependido. Isso chama-se misericórdia. O lamento apresenta uma razão pela qual Amós deseja intervenção especial de Deus. Jacó, o povo pobre, não vai ter como sobreviver. Amós não repete promessas pactuais, ele não vem trazendo a importância, como algumas vezes, por exemplo, alguns profetas falaram: Deus, lembra da tua aliança que você fez. Ele não fala isso. Ele sabe do juízo de Deus. Abacuque é uma pessoa que vai lá e fala: Deus, não faça isso, porque se o Senhor fizer assim, o teu nome vai ser contaminado, tal. Não, ele não está fazendo isso aqui. Amós não repete promessas pactuais e não apela para a tradição nacional ou religiosa, porque ele sabe que aquele povo é pecador. O órfão e a viúva, o pobre, eram insignificantes e recebiam um cuidado especial de Deus. Sempre Deus vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Em especial dentro do contexto do Antigo Testamento, em que as mulheres, elas não tinham trabalho. Se uma mulher ela não tivesse ligada a um homem, seja o pai, seja o marido, e muitas vezes ela morria de fome. E se ela fosse idosa, então, aí que estava lascado. Os órfãos também entravam nessa condição. Eram pessoas que eram abandonadas. E não tinham ninguém a não ser o próprio Deus. Nesse contexto, a nação de Israel não é pequena. Ela tem um exército poderoso. Ela é próspera, foi aquilo que eu falei no começo. E aquilo gera uma confusão tremenda dentro do coração daqueles homens. Porque nós olhamos para a nossa condição social e a gente fala: eu estou bem demais. Deus é comigo. Será que é? Ou será que Ele está permitindo a tua prosperidade para você se enrolar na sua própria corda? É uma das coisas que eu tenho mais medo. Eu não tenho medo de falta de dinheiro. Eu tenho medo de ter muito recurso e não saber usar com isso. Quando você vê algumas passagens como Jesus clamando, falando assim: olha, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer não sei o que você vai fazer? Não, eu estou ocupado porque eu vou casar, eu estou ocupado porque eu vou testar a minha junta de bois, eu vou visitar a minha fazenda, e nada disso é ilícito, mas você começa a trocar as coisas que são realmente importantes por coisas que são urgentes. Amós capítulo 7, verso 3 mostra a compaixão de Deus. Ele detém os gafanhotos. A resposta de Deus é a compaixão. Salmos 100, verso 5. Salmos 100, verso 5 diz assim: porque o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Se você é uma pessoa que se firma aos pés do Senhor, é por isso que eu falo com cada família: mude o curso dessa história. Se Esther e Carlos mudarem o curso dessa história, as descendências que virão de geração em geração, em geração em geração, eles vão estar debaixo da misericórdia de Deus. E se vocês não agirem assim, seus filhos vão sofrer. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de mudar a nossa forma de agir, o nosso pensamento. Esse ato de misericórdia, algumas vezes mal compreendido e traduzido com expressões antropomórficas. Pastor, que palavrão é esse? Arrependimento humano é um arrependimento porque errou. Arrependimento de Deus não tem a ver com arrependimento humano. Tem a ver com Deus, Ele decidir agir de uma maneira diferente porque Ele quer nos abençoar. Não tem a ver com Deus ter errado, Deus ter se enganado. Arrependimento de Deus não é arrependimento humano. Por isso que essa expressão, se arrependeu, muitas vezes é como se Deus tivesse mudado de ideia. Eu vou me intensificar na minha oração, e aí o cara que está doente, ele vai ter vida. Eu vou intensificar minha oração, e o diabo vai se converter. Tantas coisas loucas que as pessoas pensam. O coração de Deus, ele é imutável, graças a Deus por isso. Se o coração dele fosse mutável como o meu e o seu é, a gente estaria perdido. O coração de Deus não muda. A resposta de Deus é fundamentalmente um ato de compaixão. Essa compaixão significa que Deus não irá mais levar a cabo o ato de destruição planejado. Um gesto positivo e compassivo da sua misericórdia não é incoerente com o caráter de Deus. Deus não está agindo errado. Ele não está mudando o comportamento dele. A profundidade desse ato só pode ser compreendida quando é medida em relação à pecaminosidade daqueles que recebem. Só pode se medir esse amor de Deus em relação à quantidade de pecado que eu cometo todos os dias. Uma vez que Deus não é um ser abstrato, não é uma força indiferente, Ele age e reage com as minhas ações. Ele espera que a gente mude. Ele cria situações até de dor, para que nós possamos entender que nós temos que nos consertar. Por causa da oração de Amós, dentro da vontade permissiva de Deus, a ira do Senhor foi detida e um novo decreto foi emitido. E ele diz: não acontecerá. Aqueles gafanhotos que estavam sendo formados, eles deixaram de ser formados, alguma coisa aconteceu, e aqueles gafanhotos que estavam sendo preparados para a destruição, eles são eliminados. Amós capítulo 7, versos 4, 5 e 6 diz: isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou fogo. Agora a coisa está boa. Dentro da vida pentecostal e neo que a gente teve, fogo é uma coisa boa. Senhor, desce fogo do céu. Em nenhuma passagem de Novo Testamento e Antigo Testamento mostra o fogo como sendo algo bom. Fogo, ele muda e transforma. Ele purifica. Em 1 Pedro ele vai falar que aquele mundo todo que a gente conhece vai ser destruído pelo fogo. Aqui ele está falando que ele vai mandar fogo. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a justiça. Este consumiu dentro da visão dele o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. A segunda visão segue a mesma estrutura da primeira. Essa visão retrata Deus trazendo um grande fogo para destruir as lavouras de Israel. Tradicionalmente, o fogo tem a ver com contenda. Mas como que nós podemos contender com o Criador? Com aquele que é o reto juiz? No dia do juízo, todos nós estaremos diante do Senhor. E você não vai levantar um ai quando Ele falar que você vai para o inferno. Você vai ser convencido pelas suas ações que você é merecedor exatamente dali. Que não vai ser diferente daqueles que são filhos e que são salvos. Você vai ver uma condição em que você merece o inferno e você vai ver a figura de Cristo e vai falar assim: eu morri pelo Nicolas. Ele vai ser salvo porque o meu sangue é sobre ele.
Não porque ele agiu bem, não porque ele cuidou da Aisla, porque ele cuidou do Joaquim, não. Porque ele é meu escolhido e é meu filho. Eu não tenho nenhuma pretensão de eu como Paulo, ou eu como pessoa, achar que eu sou digno de qualquer coisa. O fogo não vem do capim em árvores queimando espontaneamente, como nós vimos aqui na nossa Brasília, com aquela seca, a hora que você via pegava fogo, do nada, queima espontânea. O fogo é tão poderoso e feroz que ele cita em Amós capítulo 7, verso 4, falando que esse fogo consumiu o grande abismo. Que abismo é esse? Gênesis capítulo 1, verso 2. O fogo que iria ser liberado é um fogo que teria a capacidade de consumir o grande abismo, que está em Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O fogo era tão intenso que ele era capaz de acabar com esse abismo. E ele fala que o Espírito Santo parava sobre as águas. Ele está falando das águas que inundaram a terra no dilúvio, obrigado? Não era água de chuva, eram águas que rompiam debaixo da terra, em que são esses lençóis freáticos que a gente muitas vezes alcança, em que o Wallace mostrou lá que ele estava lá abrindo lá um poço lá para a mãe dele, lá no sítio lá, a hora que acertou o lençol freático, a água subiu que nem petróleo a 30, 40, 50 metros de altura. Tem muita água embaixo da terra. E Deus está falando que esse fogo é capaz de apagar isso. O fogo é tão feroz que ele é capaz de consumir a face do abismo. As águas subterrâneas e não abismos são aquelas que dão as fontes das águas e dos rios. Quando nós olhamos os rios, quando a gente vê os lagos, quando a gente vai lá e olha qualquer lugar que tem uma quantidade muito grande de água, toda essa água é suprida das regiões inferiores. Esse ciclo, entendeu, da árvore lá com a fotossíntese e tudo mais, ele parte de algo que já foi criado, que é a água que está interior. É por isso que nós não vamos morrer de sede. A água existe em abundância. Esse fogo não é um fogo natural, ele não é um fogo mitológico, mas é um fogo sobrenatural de Deus. E não é o fogo que apresenta uma manifestação de Deus. A gente já viu a condição do Monte Sinai pegando fogo. Ali era o próprio Deus. A sarça ardente na frente de Moisés, pegando fogo, era o próprio Deus ali queimando. Esse fogo é diferente. A origem divina do fogo enfatiza seu enorme poder de destruição. Enquanto o profeta observa o fogo, começa a consumir a terra cultivada. A oração intercessória de Amós em favor de Jacó revela que Deus estava prestes a destruir os campos de Israel, a terra e o seu povo, e aí ele ora novamente. Eu já falei 2 vezes de oração para você entender que a tua oração ela tem autoridade. Então o Nicolas espontaneamente, eu quando chamei para fazer hoje a abertura, ele falou: por que o Wallace não vai? Eu falei assim: o Wallace sofreu um acidente. E ele foi lá, estourou o box do banheiro dele, e aí eu não sei o que ele quis fazer, que ele escorregou e caiu no meio do vidro, cortou pé, cortou braço, cortou não sei o que. E ele começou a mandar um monte de foto para mim, como se meu WhatsApp fosse um jornal daqueles aqui agora, que você torce sangue. Eu falei: não, cara, muito obrigado, você já falou que você se machucou. É interessante, eu até que deletei, eu poderia ter guardado para mostrar para você. Tudo estourado no chão, e ele teve a manha de parar, esticar a perna, escorrendo sangue, para tirar um selfie dele com sangue. Olha que loucura! Falei: para! Ele falou: não é para mandar mais? Falei: pastor, não precisa mandar mais. Eu já entendi que você machucou. Mas o importante é a oração espontânea do Wallace de gratidão, porque ele poderia ter realmente caído e se cortado uma veia no pescoço, alguma coisa desse tipo, e ele poderia não estar mais no nosso meio, nós poderíamos estar de luto. Coisas simples, coisas tolas. Amós mais uma vez clama ao Senhor pedindo misericórdia. Uma vez que foi Deus quem enviou o fogo, ou queria enviar o fogo, Ele é o único que tem poder e autoridade para retirá-lo. Essa oração é quase idêntica à primeira. Amós lamenta o destino de Israel e pede que Deus faça cessar esse fogo. Não há pedido por perdão, porque não há arrependimento de ninguém. Os gemidos de lamento de Amós concentram-se na pequenez de Israel espiritual.
E as duas visões mostram a condição de um profeta que está olhando em prol de pessoas que não podem de maneira nenhuma interceder por elas mesmas, que é exatamente o que nós fazemos na quarta-feira. E aí ele finaliza em Amós capítulo 7, verso 6, dizendo, mais uma vez, Deus decreta que o julgamento não ocorra naquele momento. Verdadeiramente Deus, ele é longânimo, ou seja, ele retém o juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O pecado que eu e você cometemos e continuamos cometendo, Deus fala assim, muda antes que eu te destrua. Muda antes que eu venha com juízo. Mas aí entenda, se você já brincou com elástico, você pega aquelas gominhas e você estica assim, né? Se estoura aquela gominha, ela dá uma chicotada no teu dedo, que é extremamente dolorido. O efeito do juízo de Deus é esse, em que ele está falando. Vamos parar? Vamos mudar? E ele vai esticando essa gominha. Se essa gominha chegar a estourar, você vai tomar uma chicotada. A mensagem é simplesmente que Deus tem sido gracioso sempre e de novo. E Deus tem sido bom e a misericórdia dele tem sido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. Deus está disposto a aguardar pacientemente, mas por quanto tempo? Deus tem mais paciência e longanimidade. Se alguém quiser pegar o Joaquim, eu tenho certeza que o Nicolas ele vai ficar satisfeito, entendeu? Você quer brincar com o Joaquim, você fala assim, deixa eu segurar ele, entendeu? Porque eu tenho certeza que eles estão querendo prestar atenção. Na realidade, Deus está disposto a aguardar pacientemente pela tua mudança. E essas visões dão sinais da intenção de Deus que, apesar de postergada, ela vai ocorrer. Você prefere a destruição de Deus ou você prefere a ação misericordiosa de Deus? E isso está na sua decisão. Não estou falando de salvação. Eu estou falando em uma vida abençoada aqui na terra. Você tem uma série de elementos que você tem que olhar na sua vida. O que eu tenho que olhar é diferente do que a Carol tem que olhar, diferente do que a Esther, que o Daniel tem que olhar. O Daniel foi a única criança aqui que eu não segurei porque ele já veio mais grandinho. Mas mesmo o Daniel, ele tem que olhar no espelho e falar assim, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo? Eu vou continuar caminhando nesse contexto? Será que eu vou permitir que eu venha passar por essa luta e dificuldade porque eu tenho um coração endurecido? A palavra tem sido pregada. Você tem ouvido e você não é burro. Trato com pessoas inteligentes, eu converso com cada um. Se eu tivesse alguém que tivesse algum problema mental, de entendimento, eu teria um outro tipo de diálogo. Não vejo isso em nenhum de vocês. Mesmo a Helena, que está lá no banheiro, ela entende claramente o que eu estou falando. A Júlia entende, a Manu entende. Tanto que até a Heloísa entende. Quando a Heloísa ela dá o piti dela, que eu olho e falo alguma coisa, ela na hora dá uma risadinha, ela sabe. Você não é menos inteligente, menos capaz do que essas crianças. Então, eu convido você a novamente, e eu falo isso olhando para o espelho, isso vale para mim, eu estou olhando lá, eu estou me vendo lá no reflexo, que nós possamos realmente mudar e nos alinharmos à vontade e o desenho de Deus para que nós não sejamos destruídos. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, Tu és poderoso, amado e bendito. Louvo, adoro e bendigo o Teu nome. Mais uma vez, Pai, pela Tua palavra pregada. Toda vez, Pai querido, que o Senhor traz uma palavra nova para nós, o Senhor está mostrando a sua longanimidade para conosco. Que nós possamos aprender, nós possamos nos converter e nos alinharmos ao Teu querer e à Tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.